Glória a Deus. Eu vou convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Versículo 23 a 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que, resolvendo ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então, o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amado e querido Deus, ajuda-nos agora, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a tua palavra segundo o teu querer. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e que o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, manifestando-se e dando iluminação a cada um de nós, para que, esclarecidos, possamos, Senhor, viver a tua palavra segundo a tua vontade. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Esse texto nos traz grandes e preciosas lições. Ele está vinculado àquela pergunta que fez o apóstolo Pedro ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: até quando? Quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus, então, lhe disse: não te digo apenas que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tendo Jesus falado isto, foi além, através desta parábola, nos ensinando a perdoar, e não apenas perdoar, mas perdoar toda a dívida, ou seja, perdoar de todo o nosso coração. Não haver uma sombra daquela dívida. Uma das coisas que essa parábola nos ensina
é que não existe dívida, por maior que seja, uma dívida, ainda que seja uma dívida impagável, impossível de ser paga, que esta dívida, mesmo sendo impagável, ela é perdoável. Toda a dívida pode ser perdoada. Mesmo que uma dívida não possa ser paga, ela pode ser perdoada. E o Senhor, nisto, nos fala do valor do perdão. Mas o grande ensinamento deste texto é o que a graça de Deus, com a qual fomos agraciados, exige de nós. O fato de sermos perdoados exige de nós que nós igualmente perdoemos a outros, perdoemos aos que nos devem. Ou seja, nós não temos, de fato, escolha. Nós temos que ser bons. Nós temos que ser compassivos. Temos que ter compaixão. Temos que ter misericórdia. Temos que exercer, praticando o perdão. Nós, deixe-me colocar de outra maneira, temos que agir para com os outros como Deus agiu para conosco. Ou então, o que acontecerá em nossa vida é que Deus agirá para conosco como nós agimos para com os outros. De uma outra maneira de falarmos, é que nós precisamos agir com bondade para com os outros. Tratar bem aos outros, como Deus nos tratou bem. Ou então, Deus nos tratará tão mal como nós tratamos mal aos outros. O que o homem fez ao seu conservo, isto aconteceu a ele. Este homem colocou o seu conservo na prisão. Falta de perdão traz aprisionamento. 2 graus de aprisionamento. O primeiro grau de aprisionamento é o grau da pessoa que não é perdoada. A pessoa que não é perdoada, ela tem 1 grau de aprisionamento. Mas a sua dívida é pagável. O seu aprisionamento é temporário. Mas aquele que não perdoa é aprisionado. E a sua dívida é impagável. Então, ele tem uma prisão que permanece. Uma prisão que eu diria é cadeia perpétua. Uma prisão que se perpetua. Nós não podemos, como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus, tratar mal aos outros. Se existe uma coisa que eu tenho que tirar da minha vida,
que você necessita tirar da sua vida é o tratar mal a outros, o sufocar outras pessoas, o oprimir e aprisionar outros. Nós não podemos de forma alguma tratar mal a outros. Isto é o que a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus exigem de nós. Porque fomos amados, porque fomos agraciados, porque fomos perdoados, estamos na obrigação de amar, de agraciar e de igualmente perdoar. Não temos, de forma alguma, o direito de tratar mal qualquer indivíduo, qualquer pessoa. Nós não podemos tratar mal, por quê? Porque Deus nos tratou bem e nos trata muito bem. É obrigação nossa sermos bons, é dever. E isto é algo que Deus nos pedirá contas. A dívida que nós temos para com Deus foi paga por Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Mas a cruz do Calvário, ela não somente trouxe para nós toda esta graça de perdão, ela trouxe para nós a obrigação de perdoar. Deus não te dá a opção, Deus te impõe uma obrigação. Assim é no reino de Deus. E se eu não perdoar, eu viverei as consequências mais pesadas da minha falta de perdão. Por falta de perdão, há pessoas que estão enfermas. Por falta de perdão, há pessoas que estão oprimidas. Por falta de perdão, há pessoas que estão angustiadas. Por falta de perdão, há pessoas que estão sendo torturadas, entregues ao verdugo, entregues àqueles que farão de alguma maneira que ela pague tudo o que deve. Há pessoas que estão sofrendo o que não precisariam sofrer. E veja bem, esse homem sofreu o que ele não precisava sofrer, porque ele impôs a outro o que ele não deveria impor. Meus irmãos, ser bom dentro do reino de Deus não é uma opção. Eu quero ser bom, quem sabe serei bom. Isso não é uma opção. Dentro do reino de Deus, ser bom é uma obrigação. Ser bondoso é um dever. Ser misericordioso é lei. Eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa sermos compassivos, longânimos, misericordiosos, bondosos, sermos bons. Eu não tenho, em momento nenhum, a escolha de ser malvado. Sabe,
Há uma diferença. A pessoa fala, o que é ser malvado? Ser mal é um traço de caráter. E ser malvado é uma ação para com os outros. Você é malvado quando você não apenas é mal, mas quando você não faz o bem que deveria fazer, quando você não é bom como deveria ser para com os outros. Deus leva isso muito, mas muitíssimo a sério. Eu e você estamos debaixo por causa da extrema graça com a qual fomos nós beneficiados, ou agraciados, como você queira dizer, embora isso seja redundante. Estamos obrigados a agirmos da mesma maneira. Sermos bons porque Deus foi bom para conosco. Sermos bons para com os outros simplesmente da mesma forma, da mesma maneira como Deus foi bom e é bom para conosco. E se nós não fizermos isso, Deus nos tratará exatamente igual. Sabe do seguinte, a punição que eu dou ao meu irmão é a punição que Deus dará a mim. Ele meteu o seu conservo na prisão. Ele foi na prisão. Veja, sua mulher, seus filhos, ele mesmo, não foram vendidos. O rei não disse, bem, já que você não perdoou, então agora, tua mulher, teus filhos... Não, o rei havia perdoado. Ele não voltou atrás em sua palavra. Mas ele agora diz, a punição que você deu ao seu conservo, esta é a punição que você terá. Então, o castigo que eu proponho a outros é o castigo que eu terei. Como eu trato os homens, Deus me tratará. Eu preciso tratar os homens, volto a dizer, como Deus me tratou. Eu preciso tratar tão bem dos homens, como Deus me tratou tão bem. Mas, se eu tratar mal os homens, eu volto a dizer, Deus me tratará igualmente, na mesma proporção, mal, como eu tratei mal ao meu irmão. Isso me leva a muitas coisas, a muitas atitudes que as pessoas dizem, mas eu nunca mandei ninguém na prisão. Muita gente diz o seguinte, eu não falo mais com essa pessoa. Sabe o que acontecerá na sua vida se você não fala mais com o seu irmão? Deus não falará mais com você. É isso que você deseja? Porque não é Deus que está escolhendo o castigo, você escolhe o castigo, você próprio escolhe o castigo, com o qual Deus te castigará, castigando ao seu irmão. O que, por não perdoar, eu faço ao meu irmão, por esse motivo,
Deus fará comigo. Isso é algo para termos temor no coração. A Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isto ele colherá. Aquele homem semeou, aquele homem escolheu, aquele homem meteu o seu conservo, o seu irmão na prisão. E isto foi o que ele colheu. Mais do que nunca, nós precisamos viver o que é o caráter de Deus na nossa vida. Há muitas coisas que as pessoas estão vivendo nos nossos dias, dizendo, bem, a escolha é minha. Essa não é uma verdade absoluta. Existem coisas que Deus não nos deu margem de escolha. Veja lá se você quer ser bom ou não com o seu irmão, a escolha é sua. Jesus chegou a colocar aquela famosa regra de ouro no Sermão da Montanha. O que você quiser que os homens façam a você, fazei isto aos homens. Jesus não disse em momento nenhum que os homens farão o que eu faço aos homens. Jesus disse simplesmente que o que eu gostaria que os homens fizessem a mim, isso eu fizesse aos outros. Ao contrário, a palavra do Senhor diz, faça o bem a todos, não esperando receber o bem em troca. Há muitas pessoas que se magoam, por quê? Porque não recebem o bem que eles fizeram o bem. Eu tratei tão bem essa pessoa e essa pessoa não me tratou bem. Meu irmão, você está fazendo isto em obediência a Jesus Cristo. Seja bom. Olha, se eu fosse dar um título a essa palavra em especial, eu diria a obrigação de ser bom. Nós temos uma obrigação. Nós temos uma obrigação onde não temos margem para escolha. Isso é uma obrigação. O apóstolo Paulo diz, sobre mim pesa esta obrigação. O sentido da palavra que Paulo está dizendo, diz, eu não tenho opção. Eu não tenho escolha. Sobre mim pesa esta obrigação. Sobre todos nós pesa esta obrigação. Não é apenas a obrigação de perdoar. É a obrigação de sermos bons e, por sermos bons, perdoarmos. Eu tenho que ser uma boa, uma boníssima pessoa, porque Deus é bom, Ele é boníssimo para todos nós. Nós cantamos, porque Deus é bom. Nós dizemos, mas o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade de geração em geração. Estão nos Salmos. Nós falamos tudo isso. Deus é bom. Mas nós não estamos acordando para a grande responsabilidade que nós temos de tratarmos bem aos outros, como Deus nos trata bem. Nós precisamos urgentemente, mas urgentemente, mudar. Nós precisamos compreender o risco tremendo que estamos sofrendo se não formos pessoas boas, se formos malvados.
se formos malvados? O que você quer conhecer? A bondade do Senhor? Ou quer conhecer a justiça de Deus em sua vida? Porque não há a maldade do Senhor. Não, Deus não será mau como nós somos maus, mas Deus nos tratará da mesma forma, por justiça. Nós colheremos o que nós plantamos. Não há escapatória. Veja, o Senhor, e é o Senhor que diz ao servo, servo malvado, eu perdoei a sua dívida. Por quê? Porque você me suplicou. Será que você não deveria igualmente ter perdoado o seu conservo? Você estava debaixo desta obrigação. Ora, a dívida deste servo ao Senhor era algo tão grande que tudo que ele tinha, que tudo que ele era, que tudo que estava ligado a ele não era dele, era do Senhor. Nada era dele. Era daquelas dívidas tão terríveis que tudo que entrasse, comparemos assim, na conta dele, no crédito dele, era imediatamente absorvido pela dívida, porque a dívida era enorme. Então, todos os que deviam, todos os que precisavam pagar, tudo que fosse pago, na realidade, devia-se ao Senhor, porque a dívida era do Senhor. Qualquer coisa que chegasse à conta daquele homem, embora não havia conta bancária naquele tempo, mas qualquer coisa que chegasse, era imediatamente absorvida pela dívida. De modo que quando ele cobra do conservo, de uma certa maneira, ele está roubando do Senhor. Porque, na realidade, tudo, se aquele conservo pegasse todos os denários que ele devia, tudo aquilo pertencia ao rei, não pertencia a ele. Não pertencia a ele. E agora ele tomando, e agora ele fazendo isto, o rei se indigna pela falta de misericórdia, pela falta de compaixão, por não agir da mesma forma como o rei age, mas aquele homem estava tomando algo que, de fato, se levássemos ao extremo, levássemos à última análise, pertencia ao rei. Se até ele poderia ser vendido, seus filhos poderiam ser vendidos, sua esposa poderia ser vendida para pagar a dívida, essas pequenas dívidas, tudo que entrasse era do rei. Disse, você não podia, se eu te perdoei, está tudo perdoado. Se Deus me perdoou, está tudo perdoado. E todo aquele que devia algo a mim foi perdoado pelo meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De modo que eu não tenho o direito, eu não posso exigir nada, eu não posso oprimir, eu não posso querer nada. Eu preciso ter a mesma atitude para com os meus irmãos, como foi e é a atitude de Deus para comigo. Perdoar não é uma escolha na nossa vida.
Perdoar é uma obrigação da nossa vida. Ser bom é lei na nossa vida. Se eu não for bom, eu irei dar contas a Deus. Não é, eu volto a dizer, é ir além de perdoar ou desculpar, ou dizer, tudo bem. Não. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que tratar bem. Eu tenho que ser bondoso, misericordioso, compassivo, longâmino, paciente. Eu preciso ser bom. Isto, enquanto nós tratarmos estas coisas como escolha, nós não estaremos vendo a gravidade de agirmos de alguma maneira diferente. O perigo de não perdoar traz más consequências para as pessoas que não perdoamos, mas traz muito piores consequências para nós que não perdoamos. Quando todo ano vira, quando se inicia um novo ano, um dos maiores sonhos que grande parte da população tem é virar o ano sem dívida. Esse é um sonho de muita gente. E hoje em dia, na nossa vida, é uma aspiração grande. As pessoas, quem me dera virar o ano tendo saldado todas as minhas dívidas, não tendo nenhuma dívida. Sabe, esse servo teve perdoada toda a dívida. Ele teve perdoado toda a sua dívida, que era uma dívida, volto a dizer, pelo que os estudiosos de economia bíblica, os valores monetários bíblicos, dizem que esse valor era impagável, impossível. E tudo que ele pediu, ele não pediu perdão da dívida, ele pediu, ser paciente para comigo. A mesma coisa que o outro servo pediu a este que fora perdoado, ser paciente para comigo. Meus irmãos, quem não é paciente não consegue perdoar. Se você quer saber qual é o primeiro passo que determina que se Deus nos lançará numa prisão ou não nos lançará na prisão, antes de perdoar, se eu sou paciente. Ser paciente para comigo. Se eu tenho paciência para com o meu irmão. Então, eu quero colocar a coisa numa gravidade um pouco mais intensa. Eu não estou falando apenas de você perdoar, eu não estou falando apenas de você ser bom, eu estou perguntando se você é paciente. Se você é paciente com o seu irmão. Porque quem é paciente sabe esperar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E é uma palavra que o apóstolo Paulo fala dizendo que quando participamos da ceia do Senhor, devemos esperar um pelos outros. E ninguém tomar da ceia antecipadamente. Ou seja,
precipitadamente, ou seja, impacientemente. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a ter paciência. Nós precisamos a saber nos relacionar uns com os outros com paciência. Paciência é algo maravilhoso, mas que muitas vezes nós, em relação à paciência, demonstramos mais a falta de do que tê-la. Não somos pacientes no trânsito, não somos pacientes nas nossas tarefas, não somos pacientes para com os outros. Quem não tem paciência para com o seu irmão, não consegue perdoar ao seu irmão. Mas quem tem paciência, consegue perdoar. Quem consegue esperar, perdoa. Quem não consegue esperar, não perdoa. Veja, dá-me um tempo. É uma outra maneira de se falar. E eu pagarei tudo. Dá-me mais tempo. E eu pagarei tudo. E o rei deu tanto tempo que, na realidade, diz, você tem todo o tempo, você não precisa pagar nada. Você está livre. Porque não somos bons, como deveríamos ser, porque não somos pacientes, como deveríamos ser. Por isso, nós necessitamos desse frutificar no Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência. Nós precisamos da manifestação da paciência, uma paciência que perdura, uma paciência longa, longanimidade, longâmino. O que é uma pessoa longâmina? É uma pessoa capaz de perdoar e manter o perdão, porque ela tem uma grande paciência, porque a paciência dela permanece. Nós falamos muito da paciência, a paciência de Jó, a paciência de José. Mas eles não foram pacientes apenas no sofrimento que tiveram. Eles foram pacientes para com os que o ofenderam ou com os que o maltrataram. Tanto José foi longâmino para com seus irmãos, como Jó foi longâmino para com seus amigos que o acusaram. Se somos gente de Deus, que Deus possa dizer a nosso respeito que ninguém há na terra como nós, sermos incomparáveis, somos gente paciente, gente capaz de perdoar. Tratamos os homens tão bem como Deus nos tratou. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu nos deis esse caráter, esse traço perdoador, esta paciência, como um frutificar do Espírito Santo em nossas vidas. Sobre nós pesa esta obrigação para com os outros. Senhor, nós não temos o direito. E nós precisamos, Senhor, só os pacientes, só os que têm a capacidade de esperar, conseguem perdoar de todo o seu coração. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos.
pelas misericórdias de Jesus Cristo, leva-nos a sermos bons como Deus é bom. A sermos bondosos, misericordiosos, perdoadores, como Deus é bondoso, misericordioso e perdoador para conosco. Que tratemos as pessoas tão bem como Deus tem nos tratado bem. Ajuda-nos a nos arrepender, a mudar a nossa atitude. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. E amém.